O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Continuamos com a série A Prática da Mediunidade com Jesus. E na videoaula de hoje, nós abordaremos as 6 etapas do autoencontro amoroso para que o médium possa modelar Jesus. Confira. Na noite de hoje nós vamos dar continuidade ao mesmo assunto que já temos trabalhado nas 2 aulas iniciais, que é a mediunidade com Jesus, caminho do aperfeiçoamento interior. A terceira aula. Nós estamos estudando a passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, estudando essa passagem à luz da mediunidade. Quando Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós vimos que esses 3 versículos encerram um convite ao chamado autoencontro amoroso, em 6 etapas, em que todos nós, especialmente o médium, é convidado a tomar Jesus como modelo, tornando-o verdadeiramente o caminho da verdade e da vida, o mestre que nos conduz a Deus. Nós estamos estudando cada uma dessas etapas. Na nossa aula anterior, nós estudamos a primeira etapa. Hoje nós vamos estudar a 2ª etapa. A primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Então nós vimos na aula passada os caminhos trilhados por Paulo de Tarso antes de conhecer Jesus, o caminho trilhado por Judas Iscariotes, que conhecia Jesus na intimidade, mas mesmo assim, a partir das ações de desamor, rebeldia e orgulho que o caracterizava na época, ele buscou um processo temporal naquilo que era profundamente espiritual e existencial. E ele confundiu o messianato de Jesus com o poderio temporal. E aí acabou vendendo Jesus aos sacerdotes do Sinédrio e acabou suicidando-se por isso. Nós vimos toda a trajetória dele. E vimos também as ações de desamor, de rebeldia e de orgulho vividas por Ivone Pereira antes de se entregar ao amor de Jesus. Nas encarnações como Ruth Carolina, como André de Guzmán e Berthe de Somerville.
e todo o trabalho de regeneração dela na direção do bem, nós vamos ver na noite de hoje, assim como de Judas também. A segunda etapa, após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Na terceira etapa, tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. Na quarta etapa, tornar-se efetivamente um aprendiz do Mestre, amoroso, brando e humilde de coração. A quinta etapa, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. E a sexta etapa, tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. Nós vamos, na noite de hoje, trabalhar a segunda etapa, que é essa de, após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Quando Jesus nos convida, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está nos fazendo um convite muito importante. A maioria dos cristãos entende esse convite de uma maneira muito superficial, que seria simplesmente a pessoa se dizer cristão, porque Jesus já veio para nos salvar, basta seguir determinadas fórmulas e tudo está resolvido. Já a salvação vem de uma forma muito fácil, bastando dizer-se cristão. Jesus nunca preconizou proposta de superficialidade, ao contrário. O movimento dele era sempre de aprofundar nas coisas mais simples da vida. Então a proposta do vinde a mim não é uma proposta simplista de bater no peito e se dizer cristão e tudo está resolvido como por encanto, de uma forma fácil, simplesmente a partir de fórmulas específicas. Ir ao encontro de Jesus é ir ao encontro do amor incondicional que ele representa. Jesus é a grande fonte de amor incondicional. Nós somos convidados a modelar Jesus, trazendo esse amor incondicional para as nossas vidas. Nós vamos ver esse amor incondicional de Jesus com Paulo de Tarso, de Jesus com Judas e de Jesus com Ivone Pereira. Cada um, ao seu jeito, foram ao encontro de Jesus. Cada um deles, ao seu jeito, assumir esse compromisso com amor incondicional. Nós somos todos convidados a fazer o mesmo. Errar faz parte da vida, faz parte do aprendizado do espírito ignorante que está no processo de evolução. Permanecer no erro já é um problema para nós. Todos nós somos convidados a assumir uma postura de amor incondicional
para podermos nos libertar do erro a partir da verdade libertadora. Porque não existe lei divina de punição. A lei é sempre de amor, a lei é de justiça e de caridade, é de misericórdia. Então, quando nós somos convidados a ir ao encontro desse amor incondicional, a partir do arrependimento sincero, nós estamos verdadeiramente assumindo o compromisso de ir ao encontro de Jesus. Todos nós, médiuns, somos convidados, sejamos ostensivos ou não, somos convidados a ir ao encontro desse amor, trazendo esse amor para dentro das nossas vidas, para que realmente nós possamos realizar a mediunidade dignificada com Jesus. Vejamos todo o caminho que Saulo de Tarso realiza para ir ao encontro de Jesus. Nós vimos na nossa aula passada que Saulo de Tarso, ele chegou a ponto de mistificar para, de alguma maneira, perseguir os cristãos. Forjou testemunhos, forjou processos, buscou colocar situações que não eram reais para poder, de uma forma minimamente legal, porque já havia um Estado de Direito, mesmo que fosse ainda muito rudimentar na época, e ele forjou uma série de processos para poder perseguir os cristãos. Quando ele sabe que um senhor chamado Ananias havia convertido a sua ex-noiva, que ele tinha abandonado logo após a morte do seu irmão Gesiel, Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, quando ele sabe que Ananias é que havia convertido a sua noiva ao cristianismo, o que Saulo pensa? Que ele precisava matar Ananias. O pai adotivo da sua noiva Abigail tenta conversar com ele, mostrando que, em hipótese alguma, na lei havia uma justificativa para matar um benfeitor. E Ananias tinha sido o grande benfeitor de Abigail, quando ele mesmo, Saulo, a havia abandonado por orgulho. Depois ele se arrepende e volta, mas ela já estava muito doente, com tuberculose, praticamente aguardando a desencarnação. E ele se redobra em ódio a Jesus por causa disso. E o pai adotivo de Abigail conversa com ele. E ele diz que uma coisa era interpretar a lei, outra coisa era defender a lei. Todo um processo que Saulo vivenciava de desamor, de rebeldia e de orgulho, criando situações profundas de mistificação para poder ali perseguir os cristãos. E aí ele vai até Damasco para encontrar-se com Ananias e poder encarcerar Ananias e submeter ao julgamento do Sinédrio para lapidar Ananias, assim como foi lapidado Estevão, Gesiel, irmão de Abigail. Então nós vamos começar o relato de Emmanuel, do livro Paulo Estevão, já Saulo a caminho de Damasco. Ele começa nessa ida até Damasco a refletir sobre a sua vida. Saulo, já um médium, ainda não, a mediunidade dele ainda não aflorada, mas um médium com uma capacidade intuitiva muito grande,
ele que estava até aquele momento sendo assediado por espíritos inimigos do próprio cristianismo nascente, inimigos que, claro, que não, como eles não podiam e não tinham condições de se insurgir contra Jesus, ele se insurgiu contra os primeiros cristãos. E Saulo foi um grande instrumento nesse primeiro momento que nós estudamos na nossa aula passada, de espíritos menos felizes. Quando ele vai até Damasco, ele é envolvido, muito provavelmente, tudo indica, nas entrelinhas desse texto que nós vamos ver, pelos 2 irmãos de Corinto, Abigail e Estevão, Gesiel, que envolvem Saulo, preparando-o para o grande encontro com Jesus, que logo aconteceria. Então vejamos aqui o relato de Emmanuel, que é belíssimo. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam-lhe não lhe bastar a sede devoradora. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e Abigail destacava-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido os 2 irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Então aqui nesse questionamento a gente vê que realmente o Saulo ele começa, sem ele saber porquê, fazer toda uma retrospectiva da vida dele. Ele percebe que no movimento cristão, o chamado Irmãos do Caminho, na época ainda não o cristianismo, ele percebe que havia algo diferente, algo profundo que ele não sentia dentro do farisaísmo. E as figuras de Estevão e Abigail não saíam da sua mente. Mesmo no auge da perseguição aos cristãos, ele sempre lembrava de Abigail com carinho, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, ele redobrava nas perseguições. Continuemos sentindo a passagem no coração, porque ela é realmente muito significativa. Recordava os amigos mais eminentes, e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho, que afrontara a sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo, para que o seu coração nunca mais os esquecesse? Quando nós refletimos na nossa aula passada, que Saulo teve o primeiro grande convite a seguir Jesus, a se entregar ao amor de Jesus, foi exatamente na preleção de Estevão, que ele ficou admirado com aquela capacidade da exposição do Estevão e a beleza do cristianismo. Muito provavelmente, isso são cogitações nossas, Saulo era para se converter ao cristianismo ali
E Estevão seria talvez o grande companheiro dele, encarnado, não desencarnado como foi. E Abigail também provavelmente seria a grande companheira dele, amenizando muito a tarefa dele. Mas que por rebeldia, por desamor e orgulho, ele trilhou outro caminho. E Jesus, que utiliza do nosso mal para que haja sempre um bem, coloca Estevão e Abigail de novo no caminho de Saulo, para o chamar a realmente ao compromisso que ele veio fazer. Porque no próprio Evangelho fala que Saulo era o vaso escolhido. O vaso escolhido no sentido que ele veio já com compromisso com Jesus, mas que no meio do caminho ele desviou por orgulho de raça, por rebeldia e por desamor. Por isso essa pergunta que Saulo na sua intimidade faz: que força os unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse os dois irmãos de Corinto, Estevão e Abigail, porque eles estavam ligados profundamente por laços de amor. Aqueles laços que são indestrutíveis, como posteriormente, após a conversão de Saulo, Estevão passa a ser o grande companheiro dele durante os mais de 30 anos do seu apostolado. Estevão e Abigail. O Afro levanta aqui o algoz e a vítima. Jesus é tão sábio, tão amoroso, que ele sempre vai dar oportunidade para que as vítimas ou as supostas vítimas reencontrem com seus algozes para um caminho em comum de regeneração. O primeiro grande exemplo é a dupla Estevão-Paulo de Tarso. Mas temos múltiplos exemplos. A própria Ivone Pereira, Ruth Carolina, também é um exemplo de que espíritos ligados a ela que foram desequilibrados em algum momento por ela, também se tornaram companheiros de trabalho junto com ela. Continuemos aqui. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégio entre os vultos mais destacados de sua raça, atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Devia ser meio-dia. Em dado instante, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tomba no animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada.
incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Saulo interroga em voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? Aureolada de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Então viu-se orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. E que amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis? Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Notou que Jesus se aproximava e contemplava-o carinhosamente. O mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento, em qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. O moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno. Considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Então Saulo reconhece o erro, arrepende-se imediatamente do erro e faz esse protesto aqui: entregar-se a Jesus para sempre. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse é o verdadeiro sentido do vinde a mim. Ir ao encontro de Jesus não para receber, mas para doar. E o médium espírita cristão é convidado a isso. A maioria das pessoas que se dizem cristãs ainda estão acreditando que Jesus é só para que elas recebam alívio constantemente e que elas continuem se sobrecarregando e recebendo alívio. Nessa superficialidade
que nós ainda encaramos a vida. Mas a proposta não é essa. É de ir ao encontro de Jesus para trazer o amor incondicional que Ele é o grande modelo para dentro das nossas vidas. Para se entregar a Jesus para sempre. Jesus que é o nosso modelo e guia. O caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. Então esse é o convite que Jesus faz a Saulo, que faz a Judas, que nós vamos ver daqui a pouco, e faz a todos nós, que nós realmente sigamos ao encontro dele, não para ficar como pedintes contumazes, mas para realmente doar, para doar a nossa vida a Ele. Porque aquele que dá a vida a Ele, ganhá-lo-á. Aquele que quiser ganhar a vida do mundo, perdê-la-á, como Ele mesmo ensina. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que quereis que eu faça? Saulo era muito resoluto quando perseguidor dos cristãos. Com a mesma resolução, ele se entrega a Jesus. Ele não pergunta, será que eu vou dar conta? Ele simplesmente pergunta a Jesus, que quereis que eu faça? Qualquer coisa que Jesus dissesse a ele, ele faria. Com a mesma resolução, ele sai da perseguição para vir ao encontro do amor incondicional de Jesus. O Afro pergunta, essa é a condição de docilidade que os médiuns são convidados a desenvolver para se tornarem realmente médiuns com Jesus? Exatamente. Nós vamos ver que essa docilidade Paulo desenvolveu. Judas, Joana d'Arc desenvolveu. Ivone Pereira, a mesma coisa. Todos os grandes vultos da humanidade, anônimos, os anônimos, aqueles que se destacaram de alguma maneira, todos eles se tornaram extremamente dóceis às orientações de Jesus. Todos aqueles de nós que queremos realmente servir numa mediunidade dignificada com Jesus, somos convidados a desenvolver a mesma docilidade. Obediência, docilidade. Porque Jesus é o grande modelo, é o grande guia. Tudo aquilo que Ele determinar para nós, seja diretamente, como é o caso de Saulo de Tarso, seja indiretamente pelos mentores espirituais que trabalham em conjunto com Ele, os espíritos superiores da Terra, que trabalham com Jesus para que se implante o reino de Deus na Terra. Tudo que nós pudermos fazer obedientemente, com certeza nós estaremos fazendo para nosso próprio bem, para o nosso próprio aprimoramento. Das pessoas da contemporaneidade que mais se entregaram a essa obediência foi Ivone Pereira. Nós vamos ver vários detalhes da vida dela, que ela se entrega profundamente, não a Jesus diretamente, mas aos espíritos superiores que trabalham em nome de Jesus na Terra. Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes e Charles
o guia espiritual dela principalmente. Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida, em seus princípios estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior, em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo. Na renovação de seus esforços de homem, entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Então, como diz Emmanuel aqui, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo. Na renovação de seus esforços de homem, entrega-se-lhe totalmente, como se fora ínfimo servo. O próprio Cristo nos ensina isso. Quem quiser ser o maior, sede o menor, né? E sirva, tendo plena consciência de que aqueles que servem são aqueles que realmente estão se conduzindo na direção do Pai. Nós vamos ver nas próximas aulas uma série de detalhes da vida de Paulo de Tarso e como ele realmente se transformou nesse grande médium. No dizer de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, o médium inesquecível. Então nós vamos ver vários detalhes da vida desse médium inesquecível. Porque depois que aflora a mediunidade ostensiva, ele que já era um médium subconsciente, até esse momento que Jesus aparece a ele na estrada de Damasco, ele torna-se o grande médium. Estevão foi o intermediário, o espírito que se servia de Paulo para operar curas, para escrever as epístolas. Estevão passou a ser praticamente o intermediário de Jesus com Paulo. Aí Paulo, esse grande médium do cristianismo nascente, que dentre tudo aquilo que ele nos legou, o mais significativo são as epístolas. Porque as epístolas de Paulo são praticamente orientações de Jesus que passaram por ele como médium, utilizando Estevão como intermediário. O AFO faz uma pergunta muito importante, significativa. Nós vemos que Saulo, ele simplesmente entra num movimento de reconhecimento das verdades do cristianismo. A partir desse reconhecimento, o que ele faz? Ele entra num processo não de culpa, mas de arrependimento sincero, que nós chamamos de arrependimento consciencial. Qual é a grande diferença de arrependimento para culpa? O arrependimento foi o que Saulo fez, culpa foi aquilo que Judas sentiu. Então Saulo reconhece o erro praticado, se arrepende e imediatamente começa a reparação. Pelo nível de resolução dele, ele não fica cultivando o remorso improdutivo, ele se lança ao arrependimento consciencial, que é a primeira etapa, como nós vimos na nossa aula passada, para a reabilitação do espírito. Nós vimos que existe o arrependimento, a expiação e a reparação. Saulo é o grande exemplo de, numa única existência, ele fazer as três coisas. Ele se arrependeu, ele expiou e ele reparou.
numa única existência. Em 30 e poucos anos ele fez isso. Judas fez ao longo dos séculos. Ivone Pereira conseguiu também fazer numa única existência. Agora, todos nós somos convidados à mesma coisa, ao arrependimento, à expiação, que significa retornar à pureza de onde nós não deveríamos ter nos afastado. O prefixo ex significa extrair, pia significa pureza, ação para extrair a pureza da essência divina que nós somos. E aí a reparação, que é praticar o amor quando antes nós praticávamos o desamor. Saulo de Tarso é esse grande exemplo do chamado arrependimento consciencial, que é o processo de reconhecimento do erro com produtividade, em que aprende-se com o erro e aí busca-se repará-lo, em vez de ficar num processo de julgamento, condenação e punição, que nós vamos ver agora no caso de Judas Iscariotes. Então vejamos a trajetória de Judas. Nós vimos na nossa aula passada o momento que Judas, reconhecendo o erro, suicida-se. Na noite de hoje nós vamos estudar a ida de Jesus até Judas, para, em vez dele ficar ali cultivando o remorso improdutivo, nós vemos o chamamento de Jesus à reparação. Isso é muito importante porque nós vemos muitos médiuns com potencial enorme, com capacidades enormes de doação, mas que são médiuns pela metade. Por quê? Porque ficam cultivando culpas, cultivam situações que acaba inibindo o próprio potencial mediúnico. Em vez de utilizar todos os recursos para a reparação, inibem-se com o processo da culpa, julgamento, condenação e punição. E aí acabam sendo médios meio obsidiados. Uma hora estão bem, outra hora estão submetidos a espíritos menos felizes e poderiam agir de forma diferente. Agir realmente como Saulo de Tarso agiu, como Ivone Pereira agiu. E quando Judas entra no processo de remorso improdutivo, Jesus vai até ele e o reergue. Serve de exemplo para todos nós. Jesus diariamente nos chama a nos reerguer. E muitas vezes nós ficamos na culpa improdutiva. Porque a culpa é um processo inútil em si mesmo. Muita gente acha que não dá para viver sem culpa, porque senão vai fazer muita coisa errada. Se não tiver culpa, pura ilusão. Porque a culpa, na verdade, é um processo de preguiça. É um processo de inação. Enquanto a pessoa está cultivando a culpa, não está realizando as ações de amor na direção do bem. Por isso que Jesus nos chama ao amor incondicional. O amor incondicional, o próprio termo indica, não impõe condições. Não precisa ser perfeito para amar. O que nós necessitamos é de esforço de aperfeiçoamento. Enquanto nós estamos na culpa, o que acontece? Nós não estamos fazendo esforços de aperfeiçoamento. Na hora que assumimos realmente o arrependimento sincero, esse arrependimento consciencial, expiamos e reparamos, aí sim nós estamos indo em busca da realidade maior da vida. É esse o convite de Jesus a todos nós. Romildo também faz uma pergunta importante aqui. Muitas vezes,
quando nós vimos lá, Saulo não escolhe tarefa para servir Jesus. E aí ele faz a comparação. Muitos médios de hoje querem tarefas especiais, na verdade querem se promover pela própria mediunidade, promover através do trabalho que era para ser a serviço de Jesus, mas passa a ser a serviço do ego, do medianeiro, seja ostensivo ou não. Então, é aquela questão, nós temos a nossa possibilidade de escolha. O que nós queremos para a nossa vida? Podemos continuar nos servindo de Jesus, mas o convite é que nós sirvamos a Jesus, não de Jesus. Vejamos a trajetória de Judas Iscariotes. Nós vamos chamar uma convidada especial, que é a Maria Clara, nós temos uma poesia do livro Coração e Vida, de Maria Dolores, é o poema Amor e Perdão. A Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras e extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía: Por que, Senhor? Tanta saudade, tanta dor, toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. E ela gritou: Senhor! E ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperava aqui nesse recanto. Eu ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia neste alguém um amado companheiro, em crise de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer.
Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Esse é o exemplo do amor incondicional. O amor que não impõe condições, que reergue até aquele que foi o traidor e o chama para a renovação. Vejamos agora um outro texto, o livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, no capítulo 12, Arrependimento Tardio. Diz Amélia Rodrigues: antes de aparecer as mulheres que foram ao túmulo vazio, Jesus descera às regiões penosas do mundo inferior, ao qual se arrojara Judas invigilante. Debatendo-se na constrição psíquica do laço que o enforcara e sob a truanesca zombaria daqueles espíritos que o estimularam à tragédia, tornara-se o símbolo da suprema desdita. Aqui fica muito claro no texto de Amélia Rodrigues que Judas era o médium obsidiado. O próprio Evangelho tem uma referência de que espíritos inferiores assediavam Judas e o assediaram até chegar nesse nível da traição de Jesus e depois o estimulando ao suicídio e depois o obsidiando nas regiões das trevas. No aturdimento ímpar, sem poder ver o amigo divino, sentiu momentaneamente atenuarem-se-lhe as dores e a loucura. Ouviu-lhe a voz dúlcida nos refolhos do ser: Judas, sou eu. Confie e espera, ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Então, essa é a característica do amor incondicional. Para aqueles que amam incondicionalmente, não há espaço para a culpa, há espaço para a recuperação, a reabilitação. Se Judas cometeu talvez um dos maiores crimes que a humanidade já assistiu, se não for o maior de todos, porque Jesus, o puro por excelência, aquele que realmente não devia nada, e Judas foi o instrumento para o seu martírio, foi um crime muito grande. Se para um crime desse tipo há perdão, e o próprio Cristo vem reerguer Judas para que ele se perdoasse, porque ele, Jesus, não o havia condenado, se para Judas há perdão para todos nós. Perdão da nossa própria consciência, para que nós nos reabilitemos perante a nossa consciência. A mediunidade é um grande instrumento de reabilitação das nossas consciências. O arrependimento é o início do processo do perdão. O perdão completo é arrependimento, expiação e reparação. Tá? É o que nós estudamos na aula anterior, naquele trecho do livro Céu e Inferno. Não basta arrepender-se, porque se ficar só no arrependimento, não é perdão. Arrependimento é o primeiro passo, porque abre a esperança para a reabilitação. Agora, o perdão é a reparação completa dos atos. Se antes eu agir com desamor, sou convidado a agir com amor.
nós vamos ver que Judas resgata totalmente os débitos perante a própria consciência na vida que ele teve como Joana d'Arc, em que tudo aquilo que Jesus passou, ele passa também. Tá? E ali ele se quita perante a própria consciência, porque na verdade, quando nós agimos no mal, nós não estamos fazendo mal aos outros, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Então, de fato, Judas não fez o mal a Jesus, fez o mal a ele mesmo. E aí ele é convidado à reparação, não à culpa improdutiva. Ele entrou no remorso da culpa improdutiva e se suicidou e foi para as trevas, conduzido pelos espíritos que o assediaram nesse crime. Agora Jesus vem e o convida à renovação. Vejamos a fala de Jesus aqui. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Belíssimo, né, esse texto, porque aquele que cometeu o crime não se perdoa. A vítima do crime perdoa incondicionalmente. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Ele necessitava se perdoar. Então Jesus o chama. Após isso ele adormece, como diz Maria Dolores no outro poema, e é socorrido para iniciar o seu processo expiatório e depois a reparação. E aí Amélia Rodrigues conclui: suavizado o sofrimento pelo reconforto da presença, Judas adormeceu por um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. Então é ali ele convidado ao arrependimento sincero, esse arrependimento consciencial para expiar e reparar. Do livro Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, tem um capítulo Judas Iscariotes. Vejamos o texto. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além, descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota, sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. Foi assim, numa destas noites, que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história. Nas margens caladas do Jordão, não longe, talvez, do lugar sagrado onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulha o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse procurando ouvi-lo.
O Senhor é de fato ex-filho de Iscariotes? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Aqui ele vem falando dos processos, depois do arrependimento, em vez do remorso, a partir daquele convite que Jesus faz a ele, ele entra nas encarnações expiatórias. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Então aqui Judas fala de toda a trajetória dele. Ele renasceu várias vezes no início do cristianismo, em Roma, e ali ele foi perseguido, foi torturado e muitas vezes morto. E depois de muito crescer nesse processo de evolução, ele renasce no século XV na personalidade de Joana d'Arc. E nessa personalidade, como Joana d'Arc, ele foi traído, vendido e usurpado, como ele diz aqui, e ali ele quita os débitos perante a própria consciência. Nós vamos ver detalhes da vida de Joana d'Arc, principalmente nessa questão da docilidade aos guias espirituais. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas encarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Até hoje, Judas é visto pelos cristãos, entre aspas, aqueles que não são reencarnacionistas, como traidor. Poucos aqueles que têm noção de que Judas já se redimiu completamente nas várias encarnações que ele teve, a última como Joana d'Arc. E até hoje ele sofre essa repulsa de ter sido o traidor de Jesus. Como ele diz aqui, olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com os seus prantos. Infinita é sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões
de ouro amoedado. Então essa fala de Judas, infelizmente, é uma verdade, e não é só fora do meio espírita, dentro no movimento espírita também. Quantos médios se vendem, não pelo ouro, pelas moedas de prata, pelas moedas de ouro, mas se vendem para que sejam incensados, que sejam bajulados, que sejam aplaudidos, como se eles não estivessem aqui para servir a Jesus, mas para servir-se de Jesus. Então, muitos de nós que temos esse movimento de vender as coisas sagradas, estamos incorrendo em débitos, da mesma forma que Judas no primeiro momento. Vamos ver agora a trajetória de Ivone Pereira indo ao encontro de Jesus. Nós vimos na nossa aula anterior as várias 4 encarnações, as 4 últimas encarnações de Ivone Pereira, sendo que em 2 delas ela suicida-se. Ela que utilizava de toda a sua inteligência, toda a sua capacidade e da própria mediunidade, porque ela já, no próprio livro Nas Voragens do Pecado, fala da mediunidade de Ivone Pereira, na personalidade de Ruth Carolina. Ela tinha incorporação, vidência, desdobramento, uma série de faculdades mediúnicas. Ela, utilizando de todos os recursos que ela trazia para o mal, para realizar ações equivocadas, suicida-se na última existência e é convidada pelo amor misericordioso de Jesus, pelo amor incondicional de Jesus, através dos servos da legião dos socorristas, da legião dos servos de Maria, que fazem trabalhos com os suicidas. Ela foi convidada à reencarnação, num corpo perfeito, apesar das dois suicídios, mas com a mediunidade, com a tarefa mediúnica. E nós vamos ver alguns detalhes importantes dessa tarefa mediúnica de Ivone. Ivone Pereira, antes de reencarnar, em sua recente existência, era protegida da legião dos servos de Maria, como suicida que fora em sua penúltima existência. Pelos impositivos da lei divina, renasce para resgatar os seus débitos perante a sua própria consciência. Renasce num corpo normal, a despeito do suicídio passado, porém com toda uma série de distúrbios morais e com os recursos mediúnicos já desenvolvidos outrora, para que pudesse saldar os seus débitos por meio da mediunidade dignificada com Jesus. Diz Ivone Pereira, em entrevista publicada no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, de Pedro Camilo, esse livro, ao comentar sobre o sofrimento dos suicidas. Uns sentem ainda se afogando, outros veem-se horrorizados com um trem de ferro, alguns desesperados com os venenos e outros com tiros no ouvido, e tudo isso na mesma região e ao mesmo tempo. Essas vibrações então se chocam. É um verdadeiro inferno, não tem outra expressão. São impressões que um ser humano que não foi suicida não pode avaliar. No nosso seminário Suicídio Falsa Solução, em que nós estudamos a obra monumental de Ivone Pereira, que ela foi médium, de Camilo Castelo Branco, Memórias do Suicida, nós estudamos todos esses fenômenos à luz da codificação espírita. Aqueles que tiverem curiosidade, no site do Projeto Espiritizar, o seminário está inteiro. São 16 videoaulas de 1 hora desse conteúdo sobre o suicídio. E em breve vai sair em livro, Suicídio Falsa Solução. Eu compreendi muito bem, porque também fui suicida, também estive lá. Tenho a impressão de que estive até em lugar pior.
Tive essas impressões ao nascer, porque até os 7 ou 8 anos, principalmente, eu sofria muito com as visões de lá. Fui muito torturada por espíritos da pior espécie. Havia até uns vestidos de diabo, me espetando com aqueles tridentes. Eu acordava em gritos à noite. Como médio de incorporação, eu recebi tudo quanto foi espírito suicida. E eu sentia as impressões, sentia o sofrimento deles. Então aqui ela vem colocando da experiência dela como ex-suicida e na existência atual, na infância principalmente, ela ainda era torturada pelos espíritos que ficaram na retaguarda. E muitos deles com esse fenômeno que eles usam de mudar o perispírito e dar aquela forma chamada do diabo, né? Com chifre, rabo, tridente, inclusive. Muitos deles usam esse expediente para melhor torturar os espíritos nessas condições. O livro Recordações da Mediunidade, da própria Ivone Pereira, no capítulo 9, Premonições, ela fala de uma experiência muito significativa da vida dela. Uma experiência que serviu de base para toda a tarefa mediúnica dela. Vejamos a experiência. O mais interessante de quantos sonhos premonitórios me advertiram, ocorrido em minha juventude, quando já eu adotara convictamente os compromissos com a doutrina espírita, e os 18 anos floresciam repletos de sonhos e aspirações ternas e lindas, trata-se de uma parábola por mim vivida sob as sugestões da entidade espiritual designada para a advertência que me deveria fortalecer para renúncias muito dolorosas e difíceis a tempo de maiores dissabores não infelicitarem ainda mais os dias da minha existência. Como veremos, a técnica usada pelos instrutores espirituais a fim de me profetizarem as lutas e os sofrimentos por que eu deveria passar foi semelhante às das demais premonições e também idênticas às encenações vividas para o recebimento dos livros românticos que me foram concedidos através da psicografia. É de notar que esse sonho, lúcido por excelência, mostrava cenários tão reais e cenas tão vivas que eu afirmaria que tudo era sólido, material, e não fruto de uma sugestão forte durante a qual fora criado pelo poder da vontade mental. Aqui ela faz um comentário de como que eram esses sonhos premonitórios que ela tinha. Ela se desdobrava do corpo, na verdade não era um sono usual, era um desdobramento do corpo. E lá, os romances, antes dela escrever, toda a história do romance, ela vivia desdobrada durante o sono. Da mesma forma, ela fala aqui que esse sonho lúcido que ela teve, que foi premonitório da própria vida dela, o benfeitor, que é o Bittencourt Sampaio, que assessorou nesse fato, ele usou o mesmo recurso do romance. Plasmou para ela toda uma situação que era simbólica, mas que ela viveria ao longo da sua existência. O certo foi que eu me vi pelos meus 18 anos de idade, diante de uma grande ponte em ruínas, que eu deveria atravessar para galgar a margem oposta. Embaixo rolava em turbilhões um rio tenebroso de águas encachoeiradas e revoltas, rugindo e sacudindo a ponte a cada novo embate nas águas convulsionadas, que pareciam ocasionadas por uma grande enchente. Eu me via lindamente trajada, com vestes vaporosas, como de gaze imaculada, que voejavam a soprar dos ventos que subiam do leito das águas, cabelos soltos e coroada de rosas brancas. A noite, aclarada pelo plenilúnio, era bela e sugestiva, deixando ver o azul do céu e as estrelas que brilhavam límpidas. A meu lado percebi uma entidade elevada que reconheci como sendo Bittencourt Sampaio, envolta em túnica romana vaporosa e lucilante,
e coroada de louros, como os antigos intelectuais romanos e gregos. Essa entidade, Bittencourt Sampaio, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira e hoje ele é um dos ministros de Ismael, governador espiritual do Brasil. É um espírito de alta envergadura moral. E ele dizia: será necessário que atravesses, é o único recurso que tens, serás auxiliada. Pus-me a chorar, desencorajada, pois se ensaiava entrar na ponte, esta oscilava com meu peso. Ele então, Bittencourt Sampaio, tomou do meu braço, amparando-me, e repetiu: vamos, sem temor, tudo consegue aquele que quer. Não sabes que a fé transporta montanhas? Será ajudada, confie. Então aqui o benfeitor a estimula a ação. Ela tinha condições, tudo dependia da sua coragem. Tudo consegue aquele que quer. E aí, lembrando de uma fala do apóstolo Paulo nas epístolas, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então aqueles que querem realmente servir a Jesus, de trabalhar a sua mediunidade dignificada com Jesus, podem. E, se quiserem, podem e estarão se fortalecendo a cada momento nesse compromisso, se quiserem. Assim amparada, atravessei a ponte, timidamente, desfeita em lágrimas, enquanto as águas rugiam embaixo, ameaçando tragá-la e também a mim. A cada passo, novas oscilações da ponte, cujo soalho em ruínas me deixava entrever o abismo que corria sob meus pés. Em chegando ao lado oposto, lembro-me ainda de que o grande amigo repetiu o aviso do futuro que me esperava, o que não constituía novidade para mim, porque outras profecias já eu tivera sobre o assunto. Agora vejamos essa fala do Bittencourt Sampaio, que não serve apenas para Ivone Pereira, serve para todos nós. Vejamos a profundidade desta fala. É o único recurso que terás para poder vencer. Dedicar-se ao Evangelho do Cristo de Deus, à doutrina dos Espíritos. Nada esperes do mundo, porque o mundo nada terá para te conceder. És espírito culpado, a quem a providência do céu estende a mão para te poder reerguer do opróbrio do pretérito. Não conhecerás o matrimônio, não possuirás um lar, e espinhos e lutas se acumularão sob teus passos. Mas unida a Jesus e à verdade, obterás forças e tranquilidade para tudo suportar e vencer. Então esse é um convite do mentor Bittencourt Sampaio a Ivone Pereira. Com certeza esse convite partiu das esferas superiores, que ele próprio é de uma esfera superior, mas parte de todos os convites de Jesus. É o mesmo convite que Saulo teve, é o mesmo convite que Judas teve, é o mesmo convite que todos nós diariamente temos, de nos dedicar ao Evangelho de Jesus, à doutrina dos Espíritos superiores da Terra e realmente, definitivamente, deixarmos o mundo no sentido mundano do termo, para poder utilizar de todos os nossos recursos, de todo o nosso tempo, que é de Deus, que é um empréstimo de Deus para todos nós, para que nós possamos verdadeiramente servir Jesus, servir na mediunidade dignificada com Jesus. Com efeito, a premonição realizou-se integralmente, dia a dia, minuto a minuto. Minha existência ha sido a travessia constante sobre um caudal de dores que o Consolador amparou e fortaleceu. Então Ivone fala da sua vida que realmente não foi fácil.
Foi uma vida de muitos sacrifício, pobreza, uma série de dificuldades que nós vamos ver nas nossas próximas videoaulas, mas que, sob o amparo do Consolador, sob o amparo da doutrina espírita, ela venceu todas as etapas e se tornou a grande médium que é. No livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, há uma pergunta muito significativa para Ivone Pereira, quando ela pergunta a ela: acho que na encarnação atual a senhora resgatou muita coisa. A Ivone Pereira diz: resgatei, tenho certeza disso, porque eu tenho uma paz de consciência tão grande que acho que meu pecado, entre aspas, foi perdoado, ou pelo menos resgatado, porque perdão propriamente não existe. Existe perdão no ensejo que Deus nos dá de reparar a falta. Aí é que está o perdão. Mas eu creio que sim, porque eu tenho recebido tanto amparo do alto, tanta graça, tanta recompensa, que eu acho que também já resgatei. Agora, daqui para frente, é só orar, vigiar e realizar. Em outra questão, no mesmo livro, pergunto a ela: a senhora provavelmente já veio com essa missão. Aliás, todo médium tem uma missão, não é? Agora, uns têm um comprometimento na encarnação anterior mais forte do que os outros. Provavelmente, antes de sua encarnação, a senhora escolheu isso como uma missão importante a ser desenvolvida, não é? Vejamos, a pessoa que tem consciência de si nunca se ufana daquilo que não é. É o que Ivone Pereira fala nessa resposta. Não foi propriamente uma missão. Minha mediunidade se deu pela ação da misericórdia de Deus para me fazer resgatar os meus erros do passado, com mais facilidade, ou por outra, com menos sofrimento. Porque se eu tive provações muito fortes a passar nesta existência, tive também a compensação que me deu a mediunidade. Porque a mediunidade é neutra, ela não é nem boa nem má, é uma lei da natureza. Compete a nós fazermos dela uma missão, mas para isso é preciso muito estudo, muita meditação e uma orientação perfeita, boa. Então aqui ela coloca com muita propriedade que ela não era uma missionária, mas alguém que estava resgatando débitos, e que a mediunidade foi esse grande instrumento para suavizar os sofrimentos que ela teria, e que sem a mediunidade poderia ser muito maior. E ela continua dizendo: por isso eu digo, é engano pensar que esteja em missão. Não recebi uma missão. Todo o meu trabalho foi de reparação dos meus erros. A misericórdia de Deus dá para grandes criminosos do passado a mediunidade, para que ele, numa única existência, possa resgatar muita coisa, pois a mediunidade beneficia muita gente. O médium normalmente nem sabe o quanto beneficia. Aliás, o meu dever inadiável, inapelável, era só receber o livro Memórias de um Suicida. Então, a grande tarefa dela era receber o Memória do Suicida. Junto com o Memória do Suicida, ela recebeu mais de 20 livros. E, além disso, foi a grande trabalhadora, a grande consoladora, orientadora e muitas atividades que ela desenvolveu. Eu não considero minha mediunidade uma missão, porque a doutrina não precisou de mim, do que escrevi. Eu que precisei daquilo que escrevi, do trabalho que, afinal de contas, consolou alguém. Então, essa é a segurança mediúnica que somos convidados a desenvolver. A pessoa que sabe as suas tendências, as suas limitações, e não se coloca mais do que é, nem menos do que é. Essa é a grande qualidade de Ivone Pereira. Ela nunca se colocou menor do que ela era, e nunca se colocou maior do que era. E como ela coloca aqui, a doutrina não precisava dela, ela que precisava da doutrina.
Ao fazer isso, ela foi uma grande contribuidora com a doutrina dos Espíritos. O importante de tudo isso que nós vimos hoje é essa questão do arrependimento consciencial, o arrependimento sincero daquele que se percebe em equívoco, mas que não fica parado no tempo e no espaço. Faz o esforço do arrependimento, da expiação e da reparação. Todos aqueles que trazem a mediunidade em maior ou menor intensidade estão nessa mesma condição de convite à reparação. Nós poderemos agravar os nossos débitos, fazer menos do que deveríamos, ou fazer aquilo que poderíamos fazer, ou fazer mais do que aquilo que viemos para fazer. Ivone Pereira, Chico Xavier e outros são grandes exemplos daqueles que fizeram muito mais do que se esperavam. Muita paz a todos. Qualificar, humanizar e espiritizar. Essa é a tríade proposta por Joana de Ângeles ao Movimento Espírita. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. Até o nosso próximo encontro.